Quando se fala em inteligência, a maioria das pessoas pensa em conhecimento, saber mais, entender mais, resolver mais rápido. Mas psicologicamente, inteligência não está apenas ligada ao que você sabe, está ligada ao que você se recusa a aceitar sem questionar. Pessoas com esse tipo de funcionamento não absorvem ideias de forma passiva. Elas não concordam automaticamente só porque algo é comum, popular ou confortável. Existe um filtro aí, e esse filtro muda completamente a forma como elas enxergam o mundo. Um dos primeiros pontos é a relação com autoridade. Para muita gente, posição já é suficiente. Um título, um cargo, um status, tudo isso costuma carregar uma ideia implícita de verdade. Mas pessoas mais inteligentes tendem a separar essas coisas. Autoridade não significa automaticamente precisão. Hierarquia não garante validade. Isso não significa rejeitar tudo. Significa não aceitar de forma cega. Existe uma avaliação, uma necessidade de entender se aquilo faz sentido por si só, independentemente de quem está dizendo. E isso muda o comportamento, porque ao invés de seguir a pessoa, analisa. Ao invés de assumir, ela verifica. E isso pode ser interpretado como resistência, quando na verdade é autonomia de pensamento. Um outro ponto importante é a forma como lidam com explicações. A realidade, na maior parte do tempo, é complexa, mas existe uma tendência humana de simplificar, transformar problemas em respostas rápidas, reduzir questões profundas a frases curtas. Isso funciona bem para quem busca praticidade, mas não para quem pensa em camadas. Pessoas com maior profundidade cognitiva tendem a desconfiar de explicações simples demais. Não porque elas gostam de complicar, mas porque elas percebem que quando algo parece simples demais, geralmente está incompleto. Elas buscam nuances, causas múltiplas, conexões menos óbvias. Isso faz com que respostas rápidas raramente sejam suficientes. Existe também a resistência a ideias fixas. Frases como "é assim que as coisas são" costumam encerrar questionamentos, criam uma sensação de permanência, de que aquilo não pode ser alterado. Mas esse tipo de afirmação dificilmente é aceito sem análise, porque pessoas com maior flexibilidade cognitiva enxergam sistemas como algo mutável. Elas entendem que estruturas sociais, regras, padrões, tudo isso foi criado em algum momento. E se foi criado, pode ser modificado. Então, ao invés de aceitar o que é apresentado como definitivo, elas exploram possibilidades, questionam limites, reavaliam o que parece permanente. Outro ponto mais raro e mais profundo é o questionamento interno. A maioria das pessoas questiona o mundo, mas poucas questionam a própria mente. Pessoas com maior nível de metacognição fazem isso com frequência. Elas não confiam automaticamente na própria primeira impressão. Elas, na verdade, param, reavaliam, consideram outras interpretações, perguntam se estão enviesadas, se estão ignorando algo, se estão reagindo ou realmente analisando. E isso cria um tipo de pensamento mais refinado, mas também mais lento, porque existe sempre uma segunda camada de verificação. E isso reduz impulsividade, mas aumenta complexidade interna. Existe ainda a relação com pressão social. O ser humano, de forma geral, tende a se ajustar ao grupo.
Opiniões majoritárias influenciam percepção. Comportamentos coletivos moldam decisões, mas nem todo mundo responde da mesma forma a isso. Pessoas mais independentes cognitivamente tendem a separar a aceitação social de verdade. O fato de muitas pessoas acreditarem em algo não torna aquilo automaticamente correto. E essa separação exige um certo nível de tolerância ao desconforto. Porque muitas vezes pensar diferente significa se posicionar sozinho. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. Mas quando a base é raciocínio e não validação, essa escolha se torna mais natural. No final, o que define esse tipo de inteligência não é apenas a capacidade de entender, é a capacidade de não aceitar. Não aceitar sem analisar, não aceitar sem questionar, não aceitar apenas porque sempre foi assim. Isso não significa rejeitar tudo, significa filtrar melhor. E esse filtro muda tudo. Muda a forma como você aprende, muda a forma como você decide, muda a forma como você se posiciona. Porque inteligência nesse nível não é passiva, ela não absorve, ela examina. E muitas vezes o que você se recusa a aceitar diz mais sobre como você pensa do que aquilo que você já aprendeu. Curtiu esse vídeo? Então segue o canal, compartilha com alguém para me ajudar a levar essa mensagem, para ajudarmos outras pessoas a revelarem as suas mentes. Ok? E eu te vejo no próximo vídeo.